Eu estava olhando para o meu filho esses dias e eu observei um negócio com ele, ele tem 5 meses, né? Uma habilidade que ele tem que eu não tenho e que, claro, convivendo com ele, eu de algum modo aprendi a desenvolver melhor, que é a capacidade de não fazer nada, de conseguir ficar 10, 15, 20, 30 minutos numa atividade de baixíssimo estímulo e conseguir me manter naquela atividade sem, digamos, um tédio completamente insuportável. É gozado isso, né? O bebezinho ele precisa, de algum modo, um ritmo de vida um pouco mais desacelerado. Senão, claro, tu acaba estimulando ele demais e depois tu não dorme de noite. Esse bebê ele precisa de previsibilidade, estabilidade. E aqui eu quero trazer isso aqui hoje para a gente conversar sobre TDAH. Né? O fim do TDAH, no final das contas, o quanto que o TDAH ele nos impede, inclusive, de amar. Eu digo que quem acaba tendo o transtorno de TDAH ele tem uma dificuldade enorme de amar. Ah, como resolver? Tem cura e, claro, isso aqui de modo algum tem a pretensão de fazer que tu evite ou que tu pare de tomar alguma medicação ou que tu não faça terapia. Não. Para ti que talvez esteja subdiagnosticado, não esteja fazendo um bom tratamento ou que simplesmente convive com alguém que tem TDAH, seja interessante isso aqui. O que é o TDAH? Bom, o TDAH vai ser ali sem pegar as minúcias aqui do nosso DSM, vai ser um grande nível de desorganização, vai ser um grande problema de foco, um grande problema de impulsividade, de hiperatividade, às vezes um pouco mais, um pouco menos. Mas antes de tudo, o TDAH ele tem um aspecto espectral, digamos assim. Ele pode ser intermitente ou ele pode ser muito mais estável, querendo ou não. Por quê? Porque o TDAH, isso aqui é a conversa chata que eu vou ter contigo, depois a gente vai um pouquinho mais para a prática. O TDAH ele é poligênico, ou seja, tem muitos genes envolvidos no TDAH, mais toda a questão ambiental. Por exemplo, tu pode ter, por exemplo, um gene que manifesta algum dos sintomas do TDAH. Claro, às vezes a epigenética, porque o teu ambiente não estimulou esse gene a se manifestar, pode ser que tu não tenha o transtorno, certo? Mas hoje a gente consegue colocar de 5% mais ou menos das crianças no mundo inteiro, elas têm o transtorno e de 3% mais ou menos dos adultos têm. Então não é uma coisa tão comum, apesar de a gente às vezes olhar para uma pessoa distraída ou uma pessoa que fica procrastinando e aí coloca isso, né, a procrastinação como equivalente de TDAH, ou às vezes até consegue incorretamente um diagnóstico com algum profissional meia tigela, que isso existe, né? Tem maus profissionais em todas as áreas do mundo, né? Enfim, e acaba conseguindo isso e acaba se rotulando, né? Toma esse rótulo como uma bengala para seguir ali fazendo as coisas. Claro, complicações de parto, uso de tabaco, né? Durante a gestação pela mãe, ambiente muito conflituoso, a até mesmo a alimentação pode acabar, muitas dessas questões ambientais podem favorecer o aparecimento do transtorno, sobretudo na criança, e que sim, na medida que passa o tempo, resolve. Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre isso. O TDAH, portanto, ele tem solução. Por quê? Porque a gente tem uma má regulação da dopamina no final das contas, né? Sobretudo da dopamina e da noradrenalina. Só que hoje em dia, o que a gente vê, né? A gente vê muitíssimas pessoas que a gente não consegue muito bem distinguir se ela tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou ela é simplesmente mal educada e que, com certeza, esse é o caso da grande maioria de vocês que estão assistindo esse vídeo aqui agora. Tu é mal educado. A tua atenção ela é mal educada. Tu não dorme direito, tu não procura aprender coisas novas, tu não te alimenta direito, tu não tem atividades de contemplação e silêncio, tu não tem relacionamentos maduros e estáveis, sobretudo, né? Tu não faz exercício físico. Claro, se tu não faz nada disso aqui, a gente vai ter uma tremenda desregulação de neurotransmissores no nosso cérebro e a gente não vai funcionar direito aqui, tá? É muito comum, então, a partir do viés desse transtorno, né, pessoas que vão ter comportamento de risco, pessoas... Por quê? Porque a gente precisa chamar aqui duas palavras-chave aqui, né? Dopamina tônica e dopamina fásica.
que é isso aqui, Diego? Meu Deus do céu. A dopamina tônica, elas são esses picos de dopamina que a gente tem, esses picos de prazer, querendo ou não, vai ter na pornografia, que vai ter no alimento ultraprocessado, que vai ter em atividades de risco, de adrenalina, de reels aqui o tempo todo, sempre uma coisa popando na nossa cara. E a dopamina tônica, digamos assim, é aquela coisa nível basal. É aquela capacidade basal. Que o meu bebê, ele tem um nível de dopamina tônica mais saudável do que eu. Por quê? Porque ele consegue se manter mais tempo em nenhuma atividade com muito estímulo sem se entediar. Olha que legal. Então a gente já poderia até trazer aqui, acho que é o Rousseau, não é? Que vai dizer assim, né? O homem nasce... Não, não é o Rousseau. Me ajuda aqui nos comentários. O homem nasce bom, a sociedade que estraga ele, né? Cara, o bebezinho, ele tá bom. Eu posso estragar ele, como vocês, muitas vezes pais, ou vocês filhos, muitas vezes foram estragados pelos pais que não tinham esse conhecimento e foi lá, estimulou, largou um celular na mão da criança. Meu Deus do céu, que desgraça. Os estímulos que eu vou dar para ele, ou seja, quando eu ligo esse lado da dopamina tônica, da dopamina fásica, desculpa, que esses picos, o cérebro dele para de funcionar no modo de dopamina tônica e ele passa a buscar esses estímulos. E aí, cada vez mais eu vou criando um downregulation. O que é um downregulation aqui? Os neurotransmissores, os receptores dos neurotransmissores, ou seja, aqueles que recebem a dopamina, eles ficam menos sensíveis. E eu preciso cada vez mais de mais estímulo. É assim, pensa em droga, por exemplo, que acaba tendo um boom de dopamina. Não é assim mesmo? O cara precisa de cada vez mais, por quê? Porque tem um downregulation aqui dos níveis dos receptores e eu preciso de mais e mais e mais e mais pornografia, mais e mais e mais diferente, alimento, mais e mais e mais, e nunca é o bastante. Qual a solução para isso, né? Claro, a aquisição, o pessoal vai falar, né, do grande detox de dopamina. O que é o detox de dopamina, se não uma grande prática ascética, digamos assim? Ou seja, eu me abstenho disso aqui durante um tempo, de modo que o meu cérebro ele possa ser retreinado de novo. Isso aqui é uma maravilha, porque se o teu cérebro ele foi treinado de um modo a ter esses problemas, a ter esses sintomas, ele pode adquirir um repertório comportamental de modo que ele saia disso aí. Diego, mas me falaram que não tem cura. Claro que tem cura. No momento que eu consegui um repertório comportamental em que eu não manifesto mais esses tipos de sintomas aqui na minha vida, de comportamento sobretudo, porque eu consegui fazer uma reestruturação cognitiva no meu cérebro a partir da solidificação e da concretização de determinados comportamentos e hábitos na minha vida, que eu consegui de algum modo, digamos assim, silenciar aqueles genes que manifestavam esse tipo de sintoma. Claro, com custo, isso custa bastante, isso exige um esforço brabo. Para quais atividades, por exemplo? Cara, aprendizagem deliberada. Eu vou aprender uma coisa, eu vou fazer força, vou sentar a bunda na cadeira e vou me forçar. Diego, mas eu não consigo. Consegue sim, pouco tu consegue. Diego, eu não consigo 30 minutos, mas 29 eu consigo. Tá bom, então faz 29. Na medida que o tempo passa, tu vai conseguir aumentar isso aí. Depois, exercício físico. Diego, eu sei que eu tenho isso aqui, eu preciso fazer exercício físico. Eu vou fazer exercício físico. Sono é 80% do trabalho. Quando a gente pega a medicação para tratar o TDAH, a medicação que geralmente a gente vai ver, os recursos aqui psiquiátricos disponíveis para poder trabalhar nisso aqui, vai ser, por exemplo, o Venvance, né? O Venvance ali, que é anfetamina, que eu gero o quê? Eu gero picos de dopamina fásicas constante ao longo do dia, tá lá no talo, para eu conseguir fazer as atividades. Mas eu não resolvi o problema da dopamina tônica, essa basal. Então eu sempre fico dependente daquilo lá e cada vez eu vou precisar de uma dose maior. Ou seja, Venvance não trata porcaria nenhuma. Diego, mas eu tomo isso aqui. Não para de tomar, pelo amor de Deus, né? Procura um bom profissional para tu poder fazer essa regulação e uma boa terapia, beleza? A partir disso aqui. Sono é 80%. E a própria anfetamina, a dopamina fásica gerada aqui a medicação, ela inclusive atrapalha o sono, que vai ser precisamente aonde eu vou fazer o processamento emocional, sobretudo, das coisas que eu vivi no meu dia e que vai favorecer que meu cérebro, ele, digamos assim, faça a higienização. Um sono bom, ele faz a higienização no meu cérebro, ele lava, literalmente isso, né? Nosso cérebro é lavado durante o sono. Isso é importantíssimo, certo? Depois, foco. Atividades em que eu boto aqui e eu vou focar nesse negócio. Eu não me entrego.
E depois atividades de contemplação, de oração, sei lá, o diabo que tu faça, que é ficar quieto. Aqui entra o exemplo que eu acabei de dar com meu filho. Por exemplo, eu sou obrigado a fazer ele dormir e eu não tenho que fazer nada mais. Eu tenho que ficar com ele no colo, nanando ele, esperando ele dormir. São atividades, e se tu já teve filho, provavelmente são atividades que no início elas custam muito para nós. Por quê? Porque, cara, são 10 minutos que eu vou ficar sem fazer nada. Como assim? Etc. Tem que pegar o celular? Não, mas não dá para pegar o celular porque a criança vai acordar. A claridade ali do celular, oh meu Deus. Isso nos ajuda a entrar nesse estado de regulação dopaminérgica, sobretudo. Aqui. Isso é importantíssimo. Outra coisa que geralmente acaba descambando, o pessoal que às vezes tem o transtorno, que é relacionamentos instáveis. Por quê? Vê, se o sujeito ele tem uma dopamina tônica, uma dopamina basal baixa, portanto ele não consegue fazer as atividades, ele acaba procrastinando, ele não consegue se organizar, ele não consegue focar, ele precisa, portanto, de muitos estímulos, me cercar de muitos estímulos. O que é um estímulo desgraçado de forte, se não um relacionamento imaturo, instável e maluco, meu Deus do céu? Solução contrária, eu preciso procurar, portanto, um relacionamento maduro e estável. Por quê? Porque o processamento emocional ele é estável. A mesma coisa, pensa assim, ó, a mesma coisa com criança, com bebezinho. É preciso que, para o bebê, a melhor coisa que tem é que o pai e a mãe estejam muito bem estáveis afetivamente e maduros ali. Por quê? Porque isso vai garantir essa estabilidade dopaminérgica, digamos ali, né? Não vai ter muito tanto estímulo para ele, não vai ter gente gritando dentro de casa, essa loucura, meu Deus do céu. Percebe? Olha que legal, né? O quanto que a educação, pensa, o quanto que a educação, eu tenho que tratar a minha atenção como se eu estivesse tratando a atenção de um bebê, que é uma tábula rasa. Qualquer atividade, ou seja, não passamos ali ainda pelas podas neurais, o cérebro dele se habitua muito rápido. É que, claro, para nós, como a gente não presta atenção, às vezes as atividades, o repertório comportamental demora tanto tempo que a gente não observa de modo tão claro a mudança acontecendo. Mas se a gente olha para um bebê, é muito rápido, né? De um dia para o outro já aprende uma habilidade, ou se tu fez algum problema, se tu, se comportou mal ali, tu deu, digamos, os elementos ruins para ele, no outro dia ele já está criando aquele mau hábito. E tu já consegue ajeitar isso aí, claro, né? Mas por isso que eu tô dizendo, tem solução. Por quê? Essas atividades todas que eu falei, elas trabalham a mielinização, ou seja, a bainha de mielina ela é reestruturada no nosso cérebro e os receptores passam a funcionar melhor. Através dessas atividades, principalmente, e na medida que a gente envelhece. Lembra, córtex pré-frontal, onde a gente toma decisões, onde a gente retém a nossa atenção e etc. Mal desenvolvido na adolescência, vai se desenvolver plenamente por volta dos 20 e poucos anos ali. Tende a melhorar. Por isso que a taxa do transtorno é menor em adultos do que em crianças, cai quase pela metade. Percebe? Por isso, porque é muito importante, então, esse repertório comportamental. Claro, no tempo vai melhorar. Por quê? Porque também no tempo eu preciso ter essas atividades. No tempo eu vou começar a ter mais essas atividades de contemplação, essas atividades de foco, essas atividades de talvez dormir melhor, essas atividades de buscar um exercício físico, porque começa a me doer mais as costas. Então hoje eu começo a fazer exercício físico porque me dói as costas, porque eu ganho um benefício neurológico. Do aprendizado, passo a me alimentar melhor, porque, porra, a diabetes já está começando a vir, o colesterol já não está bacana, e aí começa a... E claro, o próprio tempo, né? A neuroplasticidade do cérebro começa a ajustar. E aí os sintomas eles vão entrando em remissão. Então, sim, tem jeito, né? Por isso que a gente vê muitas vezes pessoas de idade que não conseguem, inclusive, acompanhar a quantidade de estímulo na medida que a tecnologia vai avançando, né? Não é que nós precisamos, então, entrar dentro de uma bolha, abandonar as redes sociais de uma vez por todas. Não, talvez se está demais, vale a pena cortar por um tempo. Não é assim, ó. Pensa quando falta energia elétrica. É muito gozado quando falta energia elétrica, porque e acabou a bateria do celular, não tem internet, sei lá. Vê se não é assim, né? Dá, por exemplo, 9 horas da noite, a gente tem aquela sensação de que já são, sei lá, meia-noite. Tá cansado, o corpo já tá no outro ritmo, etc. E aí dá um sono tremendo. Ainda que tenha acordado tarde. Por quê? Porque olha que bacana. Isso aqui acontece também com pessoas que vão ler para dormir, ou não conseguem ler um livro porque acaba dormindo, porque eu ofereço uma atividade de tão baixo estímulo para o meu cérebro que ele acha que está na hora de dormir.
não é? Ah, Diego, mas quando eu fico parado sem fazer nada, não me dá vontade de dormir. Pelo contrário, minha cabeça começa a agitar. Sim, porque aí o cérebro ele começa a criar, digamos, esses mecanismos para se agitar, ruminação, ansiedade. Tanto que 40% das pessoas que vão ter um déficit de atenção, elas vão manifestar também sintoma de ansiedade e 30% a questão de depressão. Ela não é assim, né? Então, esse estímulo de tão baixo estímulo, né, de tão baixa energia, que é, por exemplo, uma leitura, o meu cérebro acha que é hora de dormir. Tão pouco, assim como quando falta energia. Por isso que talvez olhar para uma vela tem esse aspecto meio de hipnose, né, dá um soninho, aí você vê aquela chama, né, não tem muito som, não tem muito ruído. Começa a me dar sono, Diego. Justamente é por causa que está apresentando em ti esses sintomas. O teu cérebro, quando então ele começa a receber baixo estímulo de fora, ele diz, opa, deve estar na hora de dormir, vamos dormir então. Ok. Diego, tu falou sobre a atenção não consegue amar, eu tava só esperando essa parte do vídeo que, aliás, tu esperou até agora, 15 minutos, curte o vídeo, que é importante, tá? Curte agora, senão tu vai esquecer. Curte agora, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal também. Por quê? Agora aqui já é uma parte que não entra tanto a neurociência. Porque a atenção, ela é um elemento crucial para a gente conseguir ter relações íntimas, não é? Por exemplo, concorda que para eu ter uma relação íntima contigo, eu preciso criar memórias contigo? Não é assim? Eu preciso criar memórias com uma pessoa que sejam significativas, que sejam compartilhadas, para então nós termos uma intimidade, e nessa intimidade vai aparecer o amor, sobretudo. Se a minha atenção ela é prejudicada, eu não consigo criar memórias. Por quê? Porque o que faz reter, digamos assim, os eventos que ficam retidos na minha memória são aqueles que eu prestei mais atenção, não é? Porque se alguém falou contigo quando tu estava fazendo uma outra atividade, tu não lembra o que a pessoa te pediu. Por quê? Porque tu não prestou atenção. Então, a pessoa que acaba aqui sofrendo de um déficit de atenção, tanto porque tem o transtorno, seja porque está mal educado, ele não consegue ter um relacionamento amoroso profundo. Por quê? Porque não vai conseguir sentar e olhar nos olhos da pessoa e simplesmente contemplar. Não sabe dizer mais qual é a tonalidade da cor do olho daquela pessoa que está com ela. Por quê? Porque não consegue parar para olhar. Olha que grave. E aí, olha que legal. E por isso que a gente acaba... Legal de observar, né? Não é legal para quem vive. À medida que então as relações elas vão cada vez mais se desmanchando. Porque no tempo... E aí vem aquelas frases, né? Diego, entra na rotina, né? Diego, caramba. E aí, justamente por isso. Por quê? Porque eu tô tão acostumado a dopaminas fásicas, picos de dopamina fásica, que minha dopamina tônica foi pro saco. E aí eu não tampouco procuro um repertório comportamental para conseguir regular isso aqui. E aí eu já começo a pensar em ter uma amante, eu já começo a pensar em trocar de relacionamento, em me divorciar, em fazer alguma coisa. Para quê? Para que eu precise sempre desse estímulo brabo. Só que olha que bacana isso aqui. E aí a partir disso, nós vemos todo aquele fenômeno dos velhos idosos que não conseguem sossegar a porra do rabo e se aquietar. E aí vão lá, se quebram, aí morrem, entram em depressão, etc. Não é assim, a gente vê o pessoal de terceira idade super agitado, tem que se movimentar. Não, o fulano, o vô, a avó, se parar, morre. Se der algum problema, é perigo morrer. Por quê? Porque o velho não consegue parar e contar história, que seria a atividade própria do velho, né? Conta história e ensina os mais novos, meu Deus do céu. Não, aqui é agitado e tal, preciso fazer. O que é decrepitude, né? A velhice, senão esse momento de baixar tanto que é isso. Lembra que eu falei, no tempo a milenização do nosso cérebro começa a acontecer mais e a gente, em tese, era para conseguir ficar mais quieto. Mas a partir de uma vida inteira feita de estímulos, complicou, não consegue. E aí pode acontecer isso. Tu vai virar um velho que não consegue parar quieto. O fim do TDAH, portanto, ele vem a partir da adoção desse repertório comportamental, onde eu procuro atividades de aprendizado deliberado. E eu faço disso uma prioridade na minha vida. E aqui não tem nada demais, meu Deus do céu. É simplesmente uma pessoa que não cessou de querer aprender, que não cessou de querer deixar de ser um imbecil, de querer ser um idiota.
É uma pessoa que entende que o sono é importante. Diego, mas eu tô com criança pequena. Eu tô com criança pequena, quer dizer, tudo bem, cara, ok, mas isso aqui não dá, mas tem todas essas outras atividades que dá pra gente tentar fazer. Exercício físico. Ah, Diego, mas eu tô muito cansado. Beleza, cara, faz uma caminhada. Isso aqui vai ajudar muito. Atividades de foco. Cara, eu tô perdendo muito minha atenção. Eu vou ficar longe desses estímulos, eu vou fechar a porta, vou deixar o celular fora aqui do quarto, vou baixar a cabeça e, olha, sei lá, não tô nem interessado no que tem no livro aqui, mas eu vou ler em voz alta aqui, mas vai me dar sono, eu vou ler de pé. Vou atormentar aquilo que me atormenta. Eu vou fazer isso aqui. Exercício de contemplação, eu vou ir para o meio do mato, eu vou durante o dia ir para a janela aqui, olhar as nuvens, aquietar, ter um momento de silêncio e vou ficar ali, vou aguentar, vou suportar esse tédio, meu Deus do céu. Eu vou procurar ter um relacionamento afetivo estável, maduro e zelar por ele e amar, portanto, né? E através disso tudo aqui, ganhar esse repertório e trabalhar as crenças em mim, que claro, talvez muitas vezes, Diego, mas aí se tem ADH porque eu estou procrastinando, eu não consigo ter atenção, eu não consigo fazer nada na minha vida, e Cara, eu vou ter consciência de que, portanto, se meu cérebro é treinado e eu criei todas essas crenças na minha cabeça, eu não sou essas crenças. E se essas crenças foram criadas a partir de um convívio num ambiente específico X e com comportamentos Y, eu posso mudar o ambiente X e os comportamentos Y para mudar essas coisas que estão dentro da minha cabeça e, portanto, uma reestrutura do meu cérebro para deixar de ser isso. Exposição gradual, sei lá, eu fico nervoso quando eu faço PTO. Eu vou lá e eu vou fazer isso aqui gradualmente, aos poucos, me tratando com paciência. São Francisco de Sales diz, por exemplo, né, a gente tem que ter paciência com todos, inclusive conosco mesmos, né? Por quê? Porque às vezes esse repertório ele demora um tempo para a gente conseguir concluir. E mais, vê, por exemplo, esse vídeo aqui é um exemplo. Eu preciso falar contigo desse modo, gesticulando, de um modo forte, onde eu vou liberando dopaminas fásicas em ti, para tu conseguir prestar atenção. Como eu gostaria de fazer esse vídeo, como eu converso na terapia, eventualmente, né? Tranquilo, conversando, numa velocidade um pouco mais pausada, levando a meditação, tendo espaço para silenciar. Mas vê, imagina, são 22 minutos, talvez justamente por causa que eu estava falando desse jeito que tu conseguiu chegar até agora. Parabéns, beleza. A partir disso eu não sou tão bom para conseguir estimular a tua atenção, mas tu conseguiu ficar aqui num vídeo sobre o fim do TDAH, de algum modo, e que não se resolve com medicação, lembra disso, mas com essas habilidades aqui, com essa capacidade de mielinização, se extingue e tem cura. Isso aqui não é uma contraindicação para tu, não é uma indicação para tu deixar de fazer terapia, para tu parar de tomar medicação, mas para que isso abra a tua mente. Não te apegue a um rótulo, saiba mais ou menos a origem a partir de um profissional da área da saúde. Eu sou psicólogo, não me apresentei no início, mas eu sou psicólogo, tá bom? Se tu gostou desse vídeo, eu estou pensando em fazer, de repente, para depressão e ansiedade também. Hoje eu dei uma quebrada, geralmente, nos tópicos que a gente fala aqui no vídeo. Às vezes é um pouco mais de relacionamento, um pouco mais polêmico, etc. e tal. Se tu gostou, comenta aqui embaixo. É importante, principalmente se tu ficou até aqui, 23 minutos nesse vídeo, tá bom? Fiquem com Deus, não façam nada que eu não faria e até a próxima. Tchau, tchau.